Fala pessoal, meu nome é Gabriel e nessa playlist de vídeos eu estou mostrando todos os conteúdos que eu tive no meu curso de Ciência da Computação. E hoje, na segunda aula do curso, a gente tem, adivinha, matemática. E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções. Mais pra frente, agora você não vai entender muito bem, mas lá na frente você vai ver que esse assunto vai te ajudar bastante. Então, bora pro assunto. A gente vai utilizar um exemplo aqui bem básico, que é o da barraca de pastel, que é bom para a gente sentir como é que elas funcionam e saber que a gente, apesar de não, às vezes não dar o nome próprio, né, de função, a gente faz isso quase que instintivamente, né? Bom, vamos aqui então sugerir que tem uma barraca de pastel que venda pastéis ao preço de R$5. Então, cada pastel custa aqui R$5. A gente vai deduzir, a gente pode deduzir a partir daqui, instintivamente, como eu disse antes, que o valor do pastel, o valor que você vai ter que pagar ao final da compra, depende da quantidade de pastéis, né? Já que a gente sabe o preço vamos colocar fixo aqui só para exemplificar, então tudo vai depender da quantidade, que seria essa coluna aqui. Então, a gente sabe que se pedir um pastel, o pastel custa R$5, logo o valor final vai ser R$5. Agora, se nós pedirmos 2 pastéis, o preço final será R$10. A gente pode perceber aqui uma relação entre esses números, quantidade e valor final. E justamente essa relação entre os números é o que a gente chama de função. Como a gente desenharia essa função aqui de uma forma matemática? A gente usa o y, que representa o valor final, igual o preço unitário, que aqui no caso é 5, vezes a quantidade de pastéis que a gente vai querer, que no caso é x. A gente ainda não sabe. Essa representação aqui nos dá a função valor final por quantidade de pastéis. Agora, se a gente substituir, por exemplo, que é encontrar o valor final, sendo que o pastel é R$5 e eu pedi 2 unidades de pastéis, 5 vezes 2 é 10. Então, y é igual a 10, ou seja, o valor final é igual a 10, seguindo a tabela que a gente colocou aqui. Essas variáveis aqui, a gente tem uma classificação para elas. A gente diz que a variável x é a variável independente, ou seja, ela não depende de nada para ter o seu valor, né? Então, a quantidade é a gente que decide. E o valor final é a quantidade dependente, porque ela depende do x para que ela tenha seu valor. Uma coisa importante também, cada valor x só pode ter um valor y. Outra coisa importante também, que cada valor x só pode ter um correspondente y. A quantidade 2 não pode dar 10 e dar 5 ao mesmo tempo. Isso vai ficar um pouco mais claro conforme eu for passando a aula aqui. Outra classificação que a gente dá também para essas variáveis x e y é domínio e imagem. Todas as variáveis x ou as variáveis independentes a gente classifica como domínio, então vem para cá, e todas as variáveis y a gente classifica como imagem. Aqui no exemplo abaixo a gente pode ver que a variável x2 ela está sendo ligada à variável y4. Então, digamos aqui que a gente não sabe qual seja a função, mas a gente sabe que se a gente colocar um 2 no x dessa função, o resultado vai ser 4. Se colocar um 4, o resultado vai ser 8 e assim por diante. Aqui eu coloquei um desafio que eu vi no livro, né? Que é legal só para a gente exercitar, uma coisinha que a gente viu na aula passada também. Se você não viu, volta lá para ver. Bom, o desafio é o seguinte: seja a função f de x igual a 2 sobre x menos 1, explique por que o x não pode ser 1. Vamos montar aqui 2 sobre, vamos dizer que o x é 1 e testar o porquê o x não pode ser 1. Então, f de x, que também é a mesma coisa que y, vamos dizer que é igual a 2 sobre 1 menos 1. Como ficaria essa função se a gente fosse simplificar aqui? Ficaria f de x é igual a 2, 1 menos 1, 0. A gente, então,
achou o porquê não pode, né? O x ser igual a 1, porque não existe divisão por zero. A gente pode observar, deixa eu só voltar, bom, que a gente tem um domínio ligado na imagem, então cada domínio tem sua imagem correspondente. Isso daqui meio que forma um par. Então, 2 e 4, 4 e 8, 6 e 12. Isso daqui são pares. Pares de valores. Do mesmo jeito que aqui a gente tinha um par de 1 e 5. Quando o x era 1, o y era 5. Quando o x era 2, o y era 10. E o que são esses pares? Eles são coordenadas. E para quem não sabe, uma coordenada são pares de valores que indicam um ponto no plano cartesiano. Calma que eu vou explicar o que é plano cartesiano também. Alguns se confundem um pouco pelo nome, né? É um nome um pouquinho diferente do que a gente está habituado a ouvir, mas o plano cartesiano é bem simples. Ele é como se fosse um mapa da matemática. E como que a gente faz esse plano cartesiano? São duas retas, ó. Duas retas, uma vertical e uma horizontal se cruzando, e onde elas se cruzam a gente chama de origem, ou zero também. A gente pode lembrar da aula passada de módulos aí, né? Que eu falei que a origem era o zero. Sempre o zero vai ser a origem. E nesse eixo, uma coisa que é bom a gente lembrar sempre, nesse eixo horizontal, ele sempre vai ser o x. Já no eixo vertical, sempre vai ser o y. Isso é muito importante, tá? Senão o nosso gráfico fica todo errado. Perceberam uma coisa? X, y, estava falando de função, valor de x, valor de y. E sim, a gente vai pegar os valores, as coordenadas, né? Que são os pares de valores que saíram das funções, e vai usar esse plano cartesiano para desenhar os nossos, no caso, uma reta, né? Que é uma função simples, ela vai gerar uma reta para a gente. Descendo aqui no exemplo, eu vou utilizar esse conjunto aqui de coordenadas que já está pronto e vou riscar elas aqui. Vamos separar aqui, a gente tem a primeira coordenada é menos 1 e 2. O menos 1 está no domínio, que é o x, e o menos 2 está na imagem, que é o y. Então a gente não pode errar isso aqui. O menos 1 no eixo x está aqui e o menos 2 no eixo y está aqui. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar. No eixo x, tudo à direita do zero é positivo e tudo à esquerda do zero é negativo. Então aqui é o eixo x. No eixo y, tudo acima do zero é positivo e tudo abaixo do zero é negativo. Certo, a gente já marcou os pontos. Mas agora, como que a gente faz? No eixo x, a gente vai traçar uma linha vertical saindo do eixo x até encontrar o ponto do eixo y. Encontrou o ponto? Aí a gente vem no eixo y e traça uma linha pontilhada horizontal. Nesse encontro das duas linhas é o ponto correspondente a menos 1 e menos 2. Então, esse é o ponto no nosso mapa da coordenada menos 1 e menos 2. Abaixo aqui, a gente tem a coordenada 0, 0. Essa é a mais fácil que tem. A gente simplesmente vem aqui no 0 e cria um ponto. A gente não pode fazer nada além disso. Na terceira coordenada, que é 1 e 2, agora a gente vem aqui no valor 1 do nosso eixo x e traça uma linha vertical em sentido ao valor do y. Agora o y é positivo, então essa linha vem para cima. Chegou aqui no y, no 2, né? A gente traça uma horizontal até se encontrar as duas e pronto. Aqui é o ponto 1 e 2, é a coordenada 1 e 2. Reparou que a gente tem 3 pontos? Agora a gente só precisa juntá-los, porque essa é uma função simples, isso daqui vai nos dar uma reta. Então, agora é só
vir passando em todos os pontos, a gente vai ter uma reta. Esse é um dos funcionamentos básicos do nosso plano cartesiano. Claro, isso vai ficar um pouquinho mais difícil para frente, mas o começo é esse. Bom, passando um pouquinho, a gente chega na função afim. A função afim é um tipo de função, tá? Ele também é um tipo básico, só que ela tem um incremento a mais. A gente podia ver que na função anterior, o jeito de se formar uma função era simplesmente f de x igual a algum número x. Agora, na função afim, a gente tem o b aqui. E o que é esse b? Esse b é uma constante, é um número que não sofre alteração durante a função. Um exemplo que eu gosto de usar, vamos imaginar aqui no Uber, vou imaginar uma função que calcula quanto custa a viagem. Vamos dizer que o Uber gasta R$2, você tem que pagar R$2 por quilômetro e você vai viajar 5 quilômetros. Mas tem uma coisinha a mais aqui. Tem um preço fixo. A gente tem um preço fixo, digamos, de R$5. Se você andar abaixo de 1 quilômetro, que a cobrança é por quilômetro, você vai ter que pagar o valor fixo, que é R$5. Então, esse é um tipo de função afim. Resolvendo aqui a função, a gente teria que pagar R$15 nessa viagem. Carinho, né? Algumas características da função afim são o coeficiente angular, que seria esse A aqui, que nesse caso do exemplo do Uber, seria o preço por quilômetro. Ele regula a inclinação da nossa reta. Lembra aqui em cima que da função saiu uma reta. Ele vai regular qual que será a inclinação, se ela vai ser mais assim, vai ser mais deitada. E o coeficiente linear b, ele vai nos mostrar em que momento essa reta vai cruzar o eixo y. Então, a reta vai cruzar o eixo y exatamente no valor 5, nesse caso dessa função aqui, né? Uma coisa que a gente tem que se atentar também é os zeros da função, né? No caso aqui é um zero só, mas quando a gente chegar em função de segundo grau, vocês vão ver que tem dois, às vezes mais zeros, né? Na verdade, de segundo grau tem dois ou um, né? Ou às vezes nenhum. Mas geralmente tem dois. E o que é o zero? Basicamente é que valor de x tem que ter para que o y, ou seja, o resultado da função seja zero. E a gente tem aqui uma fórmula bem tranquila para calcular isso aí. A gente diz que é menos b sobre a é a raiz da função, ou seja, é o valor que se a gente colocar para x vai dar zero. Como que se chega nessa função, nesse valor? A gente põe aqui zero igual a x mais b. E aí a gente faz a equação, né? Tira o b dos dois lados, menos b dos dois lados, vai ficar menos b igual a x. E depois divide os dois lados por a, vai ficar x igual a menos b sobre a. Vamos utilizar o exemplo aqui da função do Uber, né? Menos b sobre a. Quais eram os valores de b? Era 5, então menos 5. E o a era 2. Então 2. Se a gente colocar o x com esse valor, vai ficar 2 vezes isso daqui mais 5. Isso daqui vai dar menos 5 mais 5 igual a zero. A raiz dessa função é menos 5 sobre 2. Crescimento e decrescimento. O nome já dá uma ideia para a gente, né? Mas crescimento é quando a função faz assim e decrescimento é quando ela vem diminuindo, né? Como que a gente sabe se a função é crescente ou decrescente só de bater o olho nela? Bom, a gente sabe que se o a é positivo numa função afim, é sinal de que ela é crescente. E se o a for negativo, é sinal de que ela é decrescente. Então essa parte aqui bem tranquilinha. Estudo de sinal da função afim. A gente tem que, se o a é maior que zero, então, para que toda a função seja maior que zero, o x tem que ser maior do que a raiz menos b sobre a.
isso daqui vai nos trazer só valores positivos. Agora, se o a for maior que zero, para que a expressão seja menor que zero, a função inteira seja menor que zero, o x tem que ser menor do que a raiz. E aí a gente só vai ter valores negativos. Agora, finalmente, chegando nos exercícios finais da aula, né? Bom, aqui a gente tem uma tabela simples de tempo em segundos e deslocamento em metros. Ou seja, a cada tantos segundos, x segundos, o deslocamento é y metros. Então, a gente vê que em 0 segundos a gente não se deslocou 0 metros, em 1 segundo deslocou 3 metros, em 2 segundos 6 metros e em 3 segundos 9 metros. A primeira questão é, deixa eu diminuir um pouco, quantos metros de deslocamento no segundo 3? Então aqui no segundo 3 a gente tem 9. Então aqui bem tranquilo, 9 metros. Vou até completar aqui. Aqui na B, qual é a função que determina esse deslocamento? Então se a gente analisar, 1 metro, ou 1 segundo 3 metros, 2 segundos 6 metros, então a gente pode perceber que está crescendo 3 vezes em relação ao tempo, né? Então a gente pode dizer que essa função seria y seria igual a 3 vezes o x, em que o x seria o tempo em segundos vezes 3, que daria os metros de deslocamento. A C, quais desses esquemas representam funções, né? Bom, vamos olhar um por vez. A primeira, a gente pode dizer que é falsa, não representa uma função, porque esse domínio aqui, esse item do domínio, não tem nenhuma ligação com o conjunto imagem. Então, a gente já pode tirar ele do balaio aqui. A 2, a gente também pode tirar. Por quê? Porque o conjunto do domínio 1 aqui, o item 1, ele está apontando para 2 e para 3, enquanto ele só pode apontar para um número. Então, também é falso. Aqui na 3 a gente pode dizer que é verdadeiro, porque o menos 1 aponta só para o menos 2, o 0 aponta só para o 0, o 1 aponta só para o menos 1 e o 2 aponta só para o 2, para o 3. Então, cada item do domínio só aponta para um item da imagem. Então, a gente pode dizer que é verdadeiro. Essa daqui é um pouquinho pegadinha, né? Mas essa daqui também é verdadeira. Por quê? Você pode me dizer, né, que todos estão apontando para um mesmo valor, mas é o seguinte, o menos 1 só aponta para o 1, o 0 só aponta para o 1, o 1 só aponta para o 1 e o 2 só aponta para o 1. Então, apesar de todos apontarem para o mesmo número, eles só apontam uma vez para cada número. O 1 não aponta para o 1 e o menos 1 não aponta para o 1 e para o 0 ao mesmo tempo. Então, essa daqui é uma função válida. Beleza? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Logo, logo vem mais aula aí. Até mais.